Bom dia. Eu quase sou vizinho, viu? Vereador da turma, doutor Wesley. Olha, Pedro Leite, na verdade, não tem celular de internet. Ninguém para ele disse que ia chegar em casa e participar da reunião. O vereador Joãozinho comunicou comigo aqui que estava abrindo para a reunião, o senhor dele adoeceu, teve que levar agora as pressas para o médico, não vai dar para participar. E o vereador Valdemir está em Parnaíba. Se chegar a tempo aqui, vai participar da reunião. Mas aqui nós já estamos com a vereadora Neném, com o vereador Rafael, com o vereador Carlitos. Aí eu estou Vereador Paulo Casula também. Estou sentindo falta dos representantes dos servidores, no caso, presidentes dos sindicatos, né? Pois é, nós convidamos todos, como ficou combinado, né? Foi e-mail para todos os secretários e para todos os sindicatos. E eu ainda mandei para o sindicato também do Conselho, né? Do Fundo de Previdência. E só nós estamos aqui. Nós marcamos a 9h30, já ultrapassou 16 minutos já. 45 já. A gente vai começar, tá certo? Eu vou deixar a palavra para... Foi mandado o link para eles, presidente? Foi no ofício. Foi mandado tudo no grupo, tudo conforme que a gente... Então, vou deixar a palavra facultada aí o doutor Wesley, para explanar para a gente, mais uma vez, que já estivemos reunidos da semana passada, e a gente adiou para essa semana pela questão da falta dos personagens, como relatou o professor, o vereador Paulo, né? O vereador Paulo relatou aqui de que os presidentes do sindicato não estavam presentes, era melhor a gente deixar para uma outra data, convidar, convocar, e o procedimento foi feito. Mas, infelizmente, estamos mais uma vez aqui sentindo a falta deles, né? Mas vou deixar aqui a palavra facultada do doutor Wesley. A gente já leu esse projeto já algumas vezes, eu já tenho a noção do que se trata, né? Mas é bom explanar para as pessoas, para que depois a gente não se de algo de críticas que todo mundo sabe que estamos no momento político, né? E o momento que estamos tratando de um assunto de responsabilidade para o município. Então, que a gente não sirva de algo para depois ser feito em cima da gente, que a gente aprovou um projeto que ia prejudicar os servidores, né? Então, a gente tratou com esse projeto com alta responsabilidade, para que todos os vereadores participassem, debatessem, e os representantes das categorias também debatessem juntamente com o advogado doutor Wesley, com a gerente do LC Prev, nosso amigo Franklin, porque na sexta-feira esse projeto vai entrar na pauta para ser votado, né? Nós só temos até dia 31, mas nós antecipamos para sexta-feira. Então, na sexta-feira vamos ter a sessão extraordinária, vai ser votado em 2 votações, para ser apreciado. E aqui é a norma da casa, a gente recebeu, a gente tem que botar para ser debatido, discutido, ser deliberado para o plenário destina o seu rumo, né? Então, doutor Wesley, a palavra está facultada a Vossa Excelência. Você pode começar aí a explanar aí a reunião. Bom dia novamente, bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, Florlene. Nós já discutimos, né, esse projeto a semana passada. Alguns vereadores não estavam, acho que o senhor Carlitos não estava, acho que mais alguém, né? E como o vereador Paulo colocou, a importância de se chamar, né, os representantes dos servidores, né, porque no momento que a gente vive, fazer uma audiência pública está impossível, né. Então, foi feito o convite e, infelizmente, nós
não temos os representantes aqui hoje. Não é isso? Se chegar alguém aí, vocês podem me avisar se chegar alguém do sindicato, enfim. É o seguinte, nós, conforme discutimos, a gente vai lembrar, porque algumas pessoas não estavam, a gente pode relembrar, tá? Mas um projeto de lei que aumenta alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores, tá? Bem simples, aumenta para 14%. Ele é bem simples em seu texto, bem simples de entender o porquê, mas o momento político, as variáveis políticas o tornam complexo. Tá? Vejamos, nós tivemos uma emenda constitucional, tá, em novembro de 2019, de âmbito nacional, que obrigou estados e municípios a fazerem várias alterações em suas legislações. Tá? E a principal delas é as alíquotas previdenciárias, tá? Um aumento linear de 11% para 14%, uma alíquota única. Tá? Então, houve esta obrigação trazida pela Constituição Federal. Não é uma vontade da Câmara, não é uma vontade do Fundo de Previdência, não é uma disposição vinda diretamente do Poder Executivo. Tá? Até porque na Câmara vocês têm vários vereadores que são servidores e, obviamente, não iriam gostar de aumentar a sua alíquota para 14%. Né? A gerente de Previdência também é servidora. E, enfim, né? Então, a Constituição Federal, ela agora diz que as alíquotas dos servidores da União será de 14%, ponto. E ela diz que as alíquotas dos servidores dos municípios não pode ser inferior dos servidores da União. Então, todos os municípios, em regra, já deveriam ter alterado suas alíquotas para 14%. O que acontece? O Ministério deu um prazo, tá, até o dia 31 de julho, tá? Mas esse prazo, gente, é para efeitos de CRP, de regularidade de certificado. Se a gente for ao pé da letra da lei, né, nós já deveríamos ter, todos os municípios já deveriam ter mudado suas alíquotas, tá? Desde o dia que foi promulgada lá a Emenda Constitucional 103, que foi publicada dia 13 de novembro de 2019, os municípios já deveriam se movimentar. Ocorre que, qual é o problema? Os municípios, né, a gente sabe que a corda sempre quebra no lado mais fraco, né? E a gente sabe que nessa hierarquia entre entes federativos, os municípios estão na base. É nos municípios onde se acontece tudo, tá? Mas, infelizmente, quando vem a norma lá de cima, o que é que nós temos que fazer? Cumpri-la, né? Principalmente quando vem da Constituição Federal, né? Então, veio num momento péssimo para os municípios, péssimo. Essa reforma ficou rolando lá pelo Congresso e acabaram aprovando em novembro, final do ano passado, né? E a partir dos prazos, e principalmente do prazo da noventena em relação às alíquotas, caiu tudo no colo dos municípios nesse ano. E aí, um ano totalmente delicado, em que estava prevendo essa pandemia, né, uma situação extremamente delicada, e é um ano de eleição, que a gente não pode desprezar isso, né? Porque quer queira, quer não, como os vereadores já nos colocaram na reunião passada, quer queira, quer não, é fácil de entender, a gente sabe que está na Constituição, mas por mais instruídos que os servidores estejam em relação ao assunto, não vão deixar de questionar. Tá? E isso é fato, vocês sabem disso, né? Vocês sabem, inclusive, melhor do que eu. Tá? Então, é um projeto impopular? É fácil de entender, tranquilo de entender, como o próprio vereador Paulo falou na semana passada. Mas é impopular. Não tem como não ser. A gente está aumentando alíquotas para 14%. Tá? A própria emenda constitucional deu outras duas possibilidades de progressivas. Alíquotas, ao invés de uma alíquota de 14%, alíquotas progressivas. Tá?
Essa é uma questão um pouquinho mais técnica, que eu vou falar aqui para vocês, porque pode ser que se questione isso. Mas por que não se coloca alíquotas progressivas, né, no município? Mas veja só, pessoal, existem duas possibilidades de alíquota progressiva, isso eu também falei semana passada. Uma só se aplica aos municípios que não têm déficit atuarial. Todos os municípios do Brasil que têm regime próprio têm déficit atuarial. Eles podem ter dinheiro, que é outra coisa, mas déficit atuarial é aquela previsão futura de 75 anos à frente, que os municípios devem equacionar durante a vida aí do RPPS. Tá? Então, a primeira hipótese de alíquotas progressivas não pode, por disposição constitucional, ser aplicada ao município de Luiz Correia e a 99,99% dos municípios do Brasil. Por quê? Porque só é aplicado aos municípios que têm superávit atuarial. Então, a primeira justificativa porque não foi empregada essas alíquotas progressivas e somente a alíquota de 14%. E existe uma segunda alíquota progressiva, que poderá ser progressiva, mas aí a duras penas. Como eu estou fazendo essa reunião em vários lugares, com vários sindicatos, com vários municípios, muita gente questiona, olha, por que não faz essa daí? Veja só, você tem que tomar cuidado com o que é que você está pedindo, né? Às vezes, as pessoas só olham assim, alíquotas progressivas, eu quero isso aqui porque é melhor, tá? Mas nós já vimos que a primeira possibilidade está vedada, e a segunda possibilidade, pessoal, é o seguinte, praticamente, para adotá-la, o município teria que aprovar várias outras regras mexendo na Previdência. Aí sim vocês iriam ver uma guerra. Primeiro, para você ter esse segundo tipo de alíquotas progressivas, vocês vão ter que colocar na lei, referente ao artigo 149 da Constituição Federal, né, dizendo que, abrindo a possibilidade, né, de contribuição extraordinária, ou seja, além das alíquotas progressivas, os servidores ainda poderiam contribuir com alíquotas extraordinárias, ou seja, o tiro sairia pela culatra, tá? Porque não seriam só alíquotas progressivas, seriam alíquotas progressivas mais extraordinárias, tá? Os aposentados passariam a contribuir em cima do que ultrapassa o salário mínimo, se você adotar essa segunda hipótese de alíquotas progressivas. E outra coisa, seria necessário uma variação atuarial para definir quais alíquotas progressivas seriam essas. Não significa que a alíquota progressiva seria 7 pontos percentuais, 8, 9, 10, 11, não. Poderia ser, dependendo do resultado atuarial, e provavelmente vai dar isso, porque o déficit é grande, poderia ser 14, 15, 16. Isso também é ser progressivo, porque a gente tem a mentalidade de que acha que bota alíquotas progressivas que é melhor. Gente, alíquotas progressivas não significa alíquotas baixas. Alíquotas progressivas significa alíquotas escalonadas. Então, pode ser 14, 15, 16 o resultado. Como o déficit atuarial é grande, é bem provável que saia isso. Wesley, então, qual a vantagem de eu colocar essa segunda, ou melhor, qual a possibilidade de eu colocar essa segunda hipótese de alíquotas progressivas, de forma que os servidores que ganham menos paguem menos, os que ganham mais pagam mais? Olha, para ser bem sincero para vocês, isso só seria viável se vocês fizessem uma reforma da Previdência dentro do município. O que é isso? Alterar regras de aposentadoria e pensão. Aí sim vocês vão ter motivo para guerra. Tá? Porque alterar, você dizer para o servidor que a partir de agora eles não terão mais direito à integralidade e paridade, que a idade mínima será 62 anos para a mulher e 65 para o homem, aí sim vocês vão ter uma guerra. Por isso, diante dessas duas possibilidades de alíquotas progressivas, diante de uma que é impossível aplicar no município por conta de déficit atuarial, diante da segunda, que se aplicar, pode ser que as alíquotas, ao invés de ficar menor, fiquem maiores, e provavelmente vocês vão ter que fazer uma reforma previdenciária, e tecnicamente é pior aos servidores, é que resta apenas a terceira opção, que é da alíquota linear e única de 14%. Por quê? Apesar de ser uma alíquota maior, tá? Lembrando que nas progressivas poderia, inclusive, ser maior do que 14%, tá? Mas apesar de, assim, a gente ter essa ideia de que 14% é o que mais vai onerar, né? É a única possibilidade que eu não tenho, tá?
que fazer uma reforma previdenciária para se tornar viável. Porque se vocês tivessem que fazer alíquotas progressivas, vocês teriam que estar discutindo, provavelmente, uma reforma previdenciária, tá? E aí, o impacto no município seria maior. Então, restou o quê? Né? Restou a forma mais viável e que 99,99% dos municípios e estados do Brasil estão fazendo neste momento, que é a aplicação da alíquota única de 14%. Tá? Eu entrei um pouquinho mais nessa questão técnica para explicar essas questões das progressivas, porque tem muita gente fazendo confusão, interpretando muito mal a legislação e correndo o risco de fazer aquilo que nós chamamos aqui, né? A gente vai fazer um giro e termina fazendo um giral, né? E dentro da Previdência, por falta desse contato que nós estamos tendo aqui, eu já vi sair muita aberração na legislação que prejudicou os servidores, inclusive a pedido dos próprios servidores, tá? Então, às vezes a gente acha que aquela regra é mais benéfica, porque fala, o nome progressivo já nos atrai, mas nada diz que a sua alíquota progressiva vai iniciar em 7,5%, tá? E principalmente nos municípios que têm déficit atuarial. Tá? Daí a dificuldade e a incoerência de se aplicar isso, restando, portanto, a alíquota de 14%, que é o que todo mundo está fazendo agora. Quando eu falo todo mundo, não é somente aqui no Piauí, não, tá? Nós acompanhamos regimes próprios em muitos lugares desse Brasil, e todo mundo está aplicando 14%. Inclusive, quando se participa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de reuniões do próprio Ministério da Economia, né, de lives que estão se fazendo muito, mas a Frelene já fez algumas, né, eu já vi ela participando de algumas. Na última que a gente teve, a própria Secretaria de Previdência, olha, faça o feijão com arroz nesse momento. O feijão com arroz é o quê? É a alíquota de 14%. Tá? Então, essas são as justificativas do projeto, né? O porquê o projeto deve ser aprovado na Câmara, né? Porque é ordem constitucional, tá? E vamos pensar de uma maneira individualista, que é o erro que nós cometemos. Se a gente pensar de uma maneira individualista, todos nós vamos dizer, esse projeto é ruim. Agora eu vou dar uma opinião sobre a Previdência, a experiência que eu tenho de 15 anos trabalhando com direito previdenciário, tá? Se a gente pensar de maneira individualista, a gente vai dizer, olha, é ruim, porque vai tirar mais 3% do meu bolso, tá? Mas Previdência, tá? Previdência é totalmente norteada pelo princípio da solidariedade. Se a gente pensar coletivamente, os servidores pensando coletivamente, tá? E aqui eu não vou entrar em questões de problemas ocorridos nas diversas gestões em relação à alíquota patronal, tá? Estamos falando do servidor. Se a gente pensar coletivamente, nós vamos entender que é um recurso a mais em um fundo de previdência que vai pagar nossas aposentadorias e pensões, tá? E não tem jeito. Previdência vai mudar e vai mudar sempre. À medida que nós vivemos mais, a Previdência é obrigada a mudar. São regras populares? Não são. Vocês viram aí como foi a tramitação da reforma da Previdência, todo mundo acompanhou isso, no Congresso Nacional, tá? Já veio, essa ideia já vinha sendo elaborada no governo da Dilma. O Michel Temer chegou a enviar, né, projeto, regrediu, voltou, tirou o projeto de pauta, e o governo Bolsonaro veio e colocou, e foi aquela guerra, nós sabemos que foi muita confusão, e tira artigo daqui, tira artigo da acolá, discussão daqui, discussão da acolá, e acabou se aprovando em novembro, deixando todos os municípios do Brasil nessa situação extremamente delicada, porque todos tiveram que cumprir a partir desse ano várias regras em um ano de eleição. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês sabem, mas o Fundo de Previdência de Luiz Correia, assim como todos os outros fundos
regimes próprios do Brasil, eles pagavam outros benefícios temporários. Vocês sabem disso, que a Previdência paga salário maternidade, salário família, auxílio reclusão, auxílio doença. Pois é, né? Pagava. Essa emenda constitucional de novembro de 2019 obrigou os municípios, eu não sei se vocês sabem disso, mas desde janeiro é o próprio município quem paga esses benefícios temporários. Não é mais a Previdência. Ah, Wesley, é só a Previdência Luiz Corrêa? Não. Todas as previdências próprias do Brasil não pagam mais benefícios temporários. E ninguém viu isso, ninguém discutiu isso na reforma da Previdência. Tá? Vocês não vão precisar fazer uma lei falando desses benefícios temporários, é por isso que não tem nada tramitando aí, porque a Constituição Federal já derrubou tudo. Tá? Já derrubou tudo. Mas só para vocês terem ideia da amplitude dessa reforma e das coisas que já estão vigentes. Tá? Então, os aspectos gerais desse projeto é esse. Não é uma situação fácil, não é um momento fácil, todos nós sabemos. Mas, tecnicamente, eu e a Fleurilene, né, representando aí eu, a consultoria, a Fleurilene, o Fundo de Previdência, somos obrigados, temos que colocar ao Poder Executivo e Legislativo o que é que a lei maior diz, tá? Lembrando, é claro, obviamente, que tanto o Poder Executivo tem sua liberdade, quanto a Câmara tem a sua liberdade, a sua autonomia, mas lembro que, como é uma situação decorrente da própria Constituição Federal, da própria Emenda Constitucional 103, se eu não me engano, vocês encontram isso no artigo 9 da Emenda 103, os municípios, caso não cumpram, entrarão em situação de irregularidade, inclusive com já ameaça do Tribunal de Contas, né? Eu até citei uma nota técnica do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, vocês podem pesquisar, é a 02/2019, tá? Já ameaça a reprovação de contas, tá? E onde tiver servidor efetivo, né, vão estar com problema. Se a Câmara tem servidor efetivo contribuindo para o regime próprio, vai ter problema, o Executivo vai ter problema, se tiver autarquias no município, fundações, todos vão ter problemas. Tá? E lembrando que o Tribunal de Contas é totalmente contrário ao prazo do 31 de julho. Para ele, todos os municípios já deveriam estar aprovando suas leis antes desse prazo. Mas, por bom senso e por muita conversa, muita discussão, eles estão aceitando esse prazo até 31 de julho, né, para começarem a cobrar dos entes federativos as medidas cabíveis, as medidas constitucionais em relação a essa mudança. Então, eu entendo perfeitamente a situação de vocês, vereadores, porque não é fácil, tá? A gente não pode se iludir que não vai haver críticas, que não vai haver discussões, isso vai existir sim, tá? Mas temos que entender que é ordem maior, da nossa Carta Magna, da nossa legislação. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, né, o que diz esse projeto. Fico aí à disposição de vocês, se eu puder ajudar em alguma dúvida, tá, em relação a esse procedimento. Bom dia, secretária de Saúde, doutora Milena. O vereador Valdemir também, que acabou de entrar aqui na reunião. E foi explanado aí pelo doutor Wesley, né? Se tem alguém com dúvida aí, se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, algum relato do projeto, deixar falar a palavra facultada aí os convidados da reunião. Vereador Rafael, teu áudio está fechado. Eu queria só fazer uma ressalva que também só vai iniciar a cobrança daqui a 90 dias, né, Wesley? Deixar claro também isso, né? Sim, isso está bem, bem explícito no projeto.
Novembro eu não sei, tá? Também. Não sei se vai ser novembro, porque se vocês aprovarem agora e publicarem em agosto, já muda o prazo, tá? É a partir da publicação que se contará os 90 dias, tá? É o princípio da noventena que tem que ser cumprido. Mas eu falei novembro pensando que deve ser aprovado até o dia 31/7, né? Aí contando 90 dias daria novembro. Mas se vocês aprovarem, até a aprovação a 31/7 não significa vigência. Vigência significa com a publicação, tá? Publicação, exatamente. Então, teria que ser a publicação até 31/7, entendeu? Isso. Aí, a gente vai, a partir do quarto mês, do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação. Então, se a publicação for em julho, o quarto mês subsequente, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, seria 1º de novembro. Se for publicado em agosto, já passa para 1º de dezembro. E assim sucessivamente. O papel do legislativo aqui, como a gente está de recesso, né? E só tem até dia 31 de julho para ser aprovado esse projeto, a gente acatou colocar nessa terceira semana do mês de julho, porque, na verdade, os vereadores ainda não tivemos recesso de sessões, né? Estamos tendo sessões diariamente extraordinárias. Então, a gente antecipou esse projeto já para essa terceira semana de julho, para que os vereadores possam ter pelo menos uma semana de recesso de sessões, certo? A questão da publicação não cabe mais a nós, a publicação já cabe ao executivo, né? Alguma pergunta mais aí? Alguém queira fazer alguma pergunta ao Dr. Wesley? Alguma dúvida a ser tirada? Vereador Carlitos? Zé Maria e nossos convidados, é um prazer estar conversando com vocês. Eu não vou entrar muito em questão a respeito da aplicabilidade da lei, porque a própria Constituição Federal já nos coloca como refém da própria Constituição. Nós somos obrigados a cumprir esta Constituição, amoldando essas determinações federais à nossa Constituição estadual e, consequentemente, para o município. Em dezembro do ano passado, já estava vigorando esta alíquota de 14%. Já estava vigorando. O Estado em si já estava trabalhando em cima da aplicação desse 14%. Houve aquela briga todinha com os aposentados, com o pessoal da ativa do Estado. Inclusive, o Estado chegou a penalizar, inclusive, os aposentados, com a aplicação de entre 11% a 14%, redução das suas aposentadorias e pensões. Nós, hoje, como pensionistas, estamos sofrendo essa redução. Eu mesmo sou pensionista, tenho a minha pensão reduzida em 13%. Muito bem, em dezembro do ano passado, nós recebemos uma determinação, um requerimento dado do prefeito, um decreto, em que nós deveríamos nos amoldar aos 14%. A 716 já nos estabelecia o 11%. E nós, naquela reunião, nós não seguimos a obediência, foi muito discutido, recorde-se, meus caros vereadores, e a nossa presidente aí da SCPREV, foi muito discutido para a gente elevar essa alíquota para 14%. Se tivéssemos, naquela oportunidade, estabelecido em lei os 14%, nós hoje não estaríamos aqui nessa sessão. Então, apenas elevamos de 11%, até querendo agradar os nossos munícipes, os nossos funcionários, para 12%. Aí nós ficamos nessa 12%. É o que estamos hoje, vigente, 12%.
Hoje vamos para 14%. Estou com 716 em mão e completo todo o projeto da 716, eu estou com ele em mão. No momento estou olhando o artigo 58, com seu inciso primeiro, esse que nós vamos fazer essa modificação, votando essa modificação, amoldando, né? E eu não tenho muito a discutir mais, não. É obedecer, senão nós traremos maiores dificuldades até para o futuro, para os nossos futuro prefeito e tal, a nossa Câmara, tudo irá sofrer muito se não aprovarmos esse dispositivo que eu chamo normalmente de dispositivo legal. Foi muito bom para mim a explicação do doutor Euler, desculpe se eu não entendi bem o nome, mas nosso amigo que me precedeu aqui, gostei muito da sua explanação, não vai modificar, garanto, o meu voto referente a essa nova moldagem, nossa elevação da alíquota de 12% para 14%. Meu voto está formado, né? Só queria chamar a atenção que, se nós tivéssemos tido alguém nos explanando bem lá em dezembro, com maior clareza e tal, nós teríamos votado os 14% já naquela ocasião. Mas dá para a gente obedecer às regras, desde que elas não sejam negativas, e eu estou observando que não são negativas. O desconhecedor, que é a maioria do nosso funcionário, vai achar ruim assim, por não conhecer bem os procedimentos legais. Mas aqueles que têm poder de orientação, como os presidentes das associações, que deverão fazer aquele chamamento à classe, reunir-se com a classe quando passar essa pandemia e orientá-los de que o que se está fazendo é regular e legal, para não entrarmos naquela parte do progressivo, e nem vamos entrar em questionar essa parte do progressivo, que é muito nocivo à nossa sociedade. Então, obrigado, essa é a minha participação nessa live de hoje. Obrigado. Vereador Carlitos, concordo com o senhor, tá? O senhor que é figura conhecida nesse Piauí, eu, por exemplo, sou seu cliente, né? Não conhece o Carlitos, né? Eu concordo com suas palavras, tá? Eu não falei, mas o senhor colocou bem oportunamente a questão da reforma previdenciária no estado do Piauí, né? Que, lembra o que eu falei? Olha, se vocês forem utilizar alíquotas escalonadas, vocês vão interferir lá nos aposentados e pensionistas. E foi isso que o doutor Carlitos, o vereador Carlitos, colocou, né? Interferiu na pensão dele. Né? Por quê? Porque o Estado fez uma reforma ampla, diferente do que está se propondo aqui. Né? Como ele bem colocou, foi muito mais prejudicial. Né? É mais uma prova do que, tecnicamente, o que eu coloquei, né? Quais seriam as consequências das alíquotas progressivas, né? Essa cobrança exacerbada e o que foi pior no estado do Piauí, porque o estado do Piauí não só mudou as alíquotas, tá? Mudou também regras de aposentadoria. Né? Mais alguém quer fazer alguma explanação sobre o projeto? Alguma pergunta? Presidente. Só um minuto. A secretária quer falar, depois a gente explana. Viu, vereador Paulo? Perfeito, perfeito. O Sérgio quer falar? Pois não, doutora Milena. Liga o áudio, ela está desligado o áudio. Está ligado? Eu tô também lá com meu voz lá. Desligou aí, vai, pronto. Secretária, só um momento, por favor. Me desculpe a interferência.
eu estou vendo aí o colega ao seu lado com a máscara também, secretária. E a maioria de nós, como eu, quero ter o prazer de lhe conhecer. Eu pediria que, um momentinho, Vossa Senhoria tirasse a máscara, né, para mim pudesse identificar. Mas eu vou pessoalmente, quando passar essa pandemia, na secretaria, levando assuntos relevantes para a nossa sociedade. Eu teria muito prazer de lhe conhecer pessoalmente, como estou tendo aqui virtualmente. Então, muito obrigado aí, estou lhe vendo. Gostaríamos de escutar o que Vossa Senhoria tem a nos dizer nesse momento tão ruim. Eu mesmo estou num momento crítico, porque eu tenho o meu sogro internado em Teresina, né? Está em Teresina, lá na HUT. Graças a Deus eu consegui. É por isso que é bom a gente ter amizade. Se tivesse aqui no nosso hospital em Parnaíba, ele já teria morrido, né? E está lá. Está também diagnosticado como Covid. Mas eu tenho certeza que ele não saiu daqui com Covid. Mas essa é uma coisa que eu não vou adentrar o assunto agora. Muito obrigado por me participar, por permitir participar antes de Vossa Senhoria. Obrigado. É um prazer te conhecer, tá? Tá muito distante o microfone dela, não dá para a gente ouvir nada, tá? Não tá dando para ouvir, não. Tá saindo voz, não. Eu acho que você vai ter que desligar, sair, depois voltar novamente, que não tá tendo som, não. Entendeu? O microfone dela não tá tendo som para a gente ouvir. Essa interferência que escreveu que é o amigo. Mas... Doutora Milena, você pode sair do aplicativo e retornar novamente para ver se normaliza o seu áudio, porque nós estamos sem seu áudio. Entendeu? Não estamos lhe ouvindo. Vereador Rafael, vereador Paulo, eu vou muito apreensivo assim nessa parte de colocar, até para que vocês que hoje são aí pré-candidatos a prefeito do nosso município tivesse a parte desse assunto, até porque é uma coisa que vai gerar receita já para o futuro e vocês pudessem estar parte. Só na reunião passada, o vereador Paulo participou e eu sinto a Vossa Excelência, da vice-prefeita Maninha. E são coisas também que tem que ser discutidas entre vocês aí que estão prosperando aí o futuro do nosso município, né? E a parte do assunto que tu trata aqui no Legislativo, né? Como vocês fazem parte também do Legislativo hoje, mais justo vocês estarem participando também dessa audiência para que a gente tivesse um debate mais suave em relação ao projeto de lei 015, né, que trata das dívidas do município. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os vereadores que nos acompanham aqui. Estou vendo aqui o Valdemir, Artrânio, o vereador Paulo, o vereador Carlitos. Mais cedo a vereadora Neném também nos acompanhava. Presidente, quero saudar também a Florilene, né, o doutor que também é responsável pela explanação de hoje com relação a essas dúvidas que nós temos. Perdão pelo esquecimento do seu nome, doutor. Mas eu queria pontuar diretamente
haja visto que eu não participei da última reunião, caso esse projeto não seja aprovado, eu vejo que ele tem dificuldade nesse momento de ser aprovado aqui nessa casa. Mas caso ele não seja aprovado, que isso se confirme, qual é o impacto, qual é o impacto disso para o município, para os próximos anos? Eu queria que, de uma forma bem didática, você, em resumo, né, repassasse para essa casa aqui. Obrigado. Bom, deixa eu só... Meu nome é Wesley, tá? Só me apresentar. É um nome realmente difícil de a gente estar lembrando. Mas, assim, veja só. Em relação ao Ministério da Economia, que fui substituindo, né, por fim, o Ministério da Previdência, hoje a Secretaria de Previdência está no Ministério da Economia, tá? O município vai ficará irregular perante o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, tá? E faz parte lá do CALC, tá? Então, ficaria inadimplente em relação a isso, tá? E, em segundo lugar, nós temos aí o Tribunal de Contas, tá? E aí, o que o Tribunal de Contas vai fazer, nós sabemos que pode ser várias coisas. Vocês sabem melhor do que eu, né, que o Tribunal de Contas está sempre em modificação. Então, a primeira coisa que eles podem fazer, e que vão fazer, provavelmente vão fazer, até porque hoje tem uma diretoria só de regime próprio dentro do Tribunal de Contas, é opinar pela reprovação de contas, tá? Tanto legislativo quanto executivo, tá? Porque, veja, dentro das responsabilidades, nós temos o executivo de enviar, o legislativo de não aprovar, analisar, né? Essa é a obrigação do legislativo. A gente não pode dizer, apesar de ser uma coisa que vem da Constituição, a gente não pode dizer que o legislativo está obrigado, né? Porque ele tem sua autonomia, tá? Mas nós não podemos garantir das medidas que o TCE possa tomar diante das responsabilidades de cada poder, tá? E aí são diversas. A gente sabe que o Tribunal de Contas tem diversas ferramentas, tá? Então, a situação é essa. Lembre-se, eu disse, tem uma nota técnica do Tribunal de Contas, a 02 de 2019, que já fala sobre isso, tá? Ele já deixa bem claro essa questão de que terão as penalizações, tá? Mas aí, se vão aplicar multa, se é só prestação de contas, enfim, aí cabe ao Tribunal de Contas, tá? Mas vão passar pelo crivo desses dois órgãos. Presidente, obrigado, doutor Wesley, pela explanação. Qual é a previsão para ser colocado em pauta esse projeto para votação? Sexta-feira já está até publicada a sessão extraordinária. São 2 sessões na sexta-feira para ser apreciado esse projeto, né? Como eu relatei antes, a gente vem de semana passada já trabalhando em cima desse projeto, que teria sido votado na quinta-feira, mas como a maior parte dos vereadores, o pessoal do sindicato, não fizeram parte da reunião, pelo meio de responsabilidade do Legislativo, a gente aderiu juntamente com o doutor Wesley e a Freilene, de convocar todo esse pessoal novamente, inclusive os vereadores faltaram, questão no seu caso, o caso do vereador Carlitos, né? Da vereadora Francilda, do vereador Valdemir, do vereador Artrânio, e outros vereadores que não fizeram parte, para que todo mundo tivesse uma discussão, juntamente com o advogado, doutor Wesley, que ele explanasse melhor o projeto. E como a gente já está na 3ª semana de julho e o Legislativo ainda não tirou uma semana de recesso, questão de sessões extraordinárias, nós só temos até dia 31 de julho para vir aprovar esse projeto. Inclusive, o doutor Wesley explanou para a gente na semana passada, se a gente recuasse a não botar o projeto em pauta até dia 31, o Poder Legislativo seria penalizado também.
inclusive o presidente da casa, por improbidade administrativa, isso a gente não quer correr o risco, e nós achamos melhor adiar e já colocar na sexta-feira, né? Então, nós temos uma reunião hoje quarta, na sexta-feira a gente vai colocar na pauta da sessão. Eu queria deixar claro, eu queria deixar claro, assim como a solicitação do vereador Paulo na semana passada, que solicitasse a presença de mais pessoas, a gente mandou ofício para todos os sindicatos e os secretários, viu? Todos foram convocados. Doutora Milena, a palavra está facultada a você. O microfone está fechado. O microfone está fechado. Doutora, a palavra está facultada, Vossa Excelência. Está com problema esse microfone dela, não dá de jeito nenhum. Presidente, bom dia a todos aí. Se ela tiver por meio de notebook, só dá acesso se tiver o fone. Se ele mandar uma cópia daquele outro projeto para mim, né, que eu deixei lá em casa, eu quero. Presidente. Pois não, Paulo. Pode fazer um comentário? Pode sim, a doutora não. Bom dia mais uma vez a todos, ao presidente, aos demais vereadores, Creulene, doutor Wesley, doutora Milena, né? O nome é esse. Foi convocado, né, para essa reunião a questão dos sindicatos. Nós tivemos uma reunião na semana passada, juntamente com a Luiz Correia Prez, né, a Creulene e o Dr. Wesley, e nós sugerimos que tivéssemos essa outra reunião, onde poderíamos englobar mais os vereadores, né, que no caso não estavam presentes, como também as entidades representativas, né, que justamente trabalham a questão das classes, que é o síndico, como também o pessoal do Conselho do Fundo Previdenciário, que era também importante estar presente. E o que nós estamos vendo aqui, ao mesmo tempo, nos entristece, porque são a parte mais importante desse processo todo, que é os funcionários, os representantes realmente que vão ser direcionados e atingidos diretamente. Então, os funcionários. Infelizmente, nenhum representante do Sint está aqui presente. E foi amplamente divulgada essa segunda reunião para justamente tirar essa dúvida em relação a essa lista. O que temos que entender é que nós, os correntes, precisamos, de certa forma, estar mais presentes nesse processo todo de discussão. Ele precisa ser, cada dia mais, aprimorado perante as entidades representativas. Porque só assim você consegue direcionar e tirar as dúvidas que são pertinentes. Tratando especificamente deste projeto,
que é um projeto, quando se aumenta, seja qual for a situação, ele já se tem um questionamento. E hoje vai se aumentar a alíquota. É uma emenda constitucional, a emenda 103 de 2019, que trata justamente dos entes federativos, federal, estado e município. E, sem dúvida nenhuma, nessa situação toda, ela quando se tem uma alíquota que ela é aumentada, o maior prejudicado é o pequeno, que é o município. Então, o município. Mas é uma situação que temos que votar, independente de qualquer posicionamento de qualquer um de nós. Por quê? Porque tem as implicâncias da lei. E aí, o que acontece? Se nós tivéssemos aprovado lá em novembro, em dezembro do ano passado, onde houve a discussão, onde nós abrimos a discussão em relação a essa questão da lei, e já cobramos naquela época as entidades representativas que estariam presentes, né? Houve-se outra oportunidade dessas entidades estarem presentes nesse processo de discussão. Nós estamos vendo aqui que não estão. E, ao mesmo tempo, nós temos que entender duas coisas que eu acho primordial nessa questão dessa alteração dessa lei. A questão previdenciária, como foi relatada pelo Dr. Hélio, ela envolve todo mundo, principalmente de quem é funcionário. Nós temos que entender que todos os municípios hoje têm déficit. Todos os municípios, 5.549 municípios têm déficit. Praticamente quase, talvez 1%, ou talvez menos de 1%, ele não tenha déficit. Se eu for pegar o déficit editorial, que é onde nosso município está inserido nesse déficit, se nós fizéssemos a questão progressiva, que são as alternativas, e também o projeto LIDAR, nós teríamos que mexer na reforma previdenciária municipal. Tá vendo? Nós teríamos que alterar a reforma previdenciária justamente que englobaria os inativos e os pensionistas. Né? Você criaria o envolvimento principalmente desse setor. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo? Vereador, claramente. Pois bem. Então, se nós fizermos essa reforma, as outras duas alternativas, que é a progressiva, nós teríamos que mexer na reformulação previdenciária municipal, aonde nós iríamos encarretar muito mais englobamento dos inativos e dos pensionistas. Né? Você, tratando da alíquota direta, dos 14%, entendendo? Você, além de não mexer nessa reforma, né, previdenciária municipal, que já teoricamente, né, questionável em relação a pagamento, porque ela é naturalmente já negociada, porque déficits anteriores, de gestões anteriores, né, renegociação de pagamento de déficit, né, então já tem essa discrepância de pagamento por essa renegociação dessas dívidas. Então, sobrou o quê? O 14%. Não tem outra alternativa, entendeu? O que se questionou lá desde o início foi justamente por quê? Porque o Tribunal de Contas, ele quer que seja aprovado essa alíquota. Se nós tivéssemos aprovado, por exemplo, em dezembro, ou se nós tivéssemos aprovado no início do ano, a noventena, né, que é cabível a qualquer projeto aprovado, principalmente por emenda constitucional, né, os funcionários já estariam recebendo, já estariam sendo descontados 14%. Né? Nós, de certa forma, demos uma
sobrevida desse desconto aos funcionários que nós aprovamos agora, né, em julho, por essa situação. As penalidades estão aí, foram impostas, em relação ao município, e não aprovarmos essa alíquota de 14%, diferente do que o Estado propriamente fez. Né? Uma ampla reforma previdenciária com prejuízos tremendos, pensionistas, né? E pessoas que não passaram a vida toda contribuindo e agora vão contribuir de novo. Depois de aposentado, vai ter que contribuir de novo, usando, entendendo, o pretexto e a máquina administrativa da força legislativa que o governador tem. Né? Porque se não tivéssemos o peso de comando administrativo, ele não iria fazer uma reforma administrativa dessa, porque não passaria, principalmente, na questão de alterar a reforma previdenciária no Estado. Né? E foi aquela celeuma toda. Para nós do município, não tem outra alternativa, só sobrou essa, entendendo? Essa que dá menos situação prejudicial. Você sai de 11 para 14, né? Tudo que aumenta, que tira do seu bolso, lhe faz falta. Então, o que nós temos que entender, e aí eu questionei da vez passada, é que os representantes dos funcionários deveriam estar presentes nesse processo todo de discussão. Tá certo? Nós só somos aqui o balizador na questão de votarmos e apreciarmos essa matéria. Mas os funcionários deveriam estar presentes e cientes dessa situação. Né? Não se pode, em hipótese alguma, você ter a identidade representativa legal e não estar presente no processo tão delicado e tão importante como esse. Eu não entendo, sinceramente, eu não entendo como é que se tem uma entidade e não se consegue aglutinar e trazer essas pessoas para essa discussão tão importante. Por isso, nós adiamos da semana passada para essa, para nós termos, pelo menos, os representantes legais aqui através do SIM, através do Fundo Previdenciário da Luiz Correia Prego, entendendo? E não temos nenhuma representante nessa categoria. Nos entristece porque eles são, sim, um papel principal desse processo todo em relação a essa alíquota. Então, eu entendi bem a explicação do Dr. Wesley, as alternativas são essas daí. Infelizmente, é uma situação que vamos ter que tomar uma decisão. Sexta-feira, eu quero enaltecer também ao presidente que fez a alteração a pedido da gente, em concordância com os demais que aí estavam, para essa semana, para podermos discutir, analisar e tirar algumas dúvidas pertinentes ao assunto. Né? Eu creio que o doutor Wesley foi bem explicativo, bem didático, em relação às suas ponderações em relação a esse projeto. Basicamente era isso, presidente. Obrigado. Presidente, questão de ordem, presidente. Oi. Estão me ouvindo? Estou sim. Eu não sei se é meu celular ou é minha internet, não sei, mas toda hora aparece uma mensagem dizendo que seu aplicativo não está funcionando. Aí, fecha o áudio, fecha a imagem. Eu abro, rapidinho, fecha de novo. Fecha o áudio, fecha a imagem. Mas eu posso falar agora, sim? Pode sim. Bom dia, mais uma vez. Bom dia aos colegas vereadores, amiga Fleurirene, doutor Wesley, a secretária de saúde. Como eu não peguei muito assim, fiquei ouvindo muito pela metade, a questão fazer a pergunta para o doutor Wesley, se teria um prazo, vai ter um prazo de ser descontado
antes. Vocês estão conseguindo ouvir a vereadora? Eu não estou. Não, consegui não. Consegui não. Está falhando muito não. a internet, né, agora. Falhando. Está falhando muito a internet. É bom ela desligar o vídeo, porque o vídeo consome mais internet. Então, se for Vocês me problema. ouviram? Não. Então, não me ouviram, né? Eu vou fechar vou repetir a pergunta para o doutor Wesley. Eu não entendi como eu peguei muito pelo meio, né, as palavras. Eu estava querendo saber a questão de prazo. Se tem prazo, se é no próximo mês que vai ser descontado esses 14%, e se a gente já tivesse votado nesse projeto, já estava descontando, entendeu? Eu estou querendo, a minha dúvida é essa questão de prazo para o servidor público, como é que vai ser, há quanto tempo se vai ser esse ano, entenderam? Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. O prazo, vereadora, é de 90 dias, tá? É o princípio da noventena, da anterioridade nonagesimal que nós temos no direito tributário, tá? Então, o prazo vai ser de 90 dias. Para que a gente não corra... A partir do momento que a gente votar. A partir do momento da publicação. A publicação. Vai ser de 90 dias. Então, se vocês tivessem publicado há 90 dias atrás, tivesse a lei publicada há 90 dias atrás, provavelmente já estaria sendo efetivado, tá? Então, nós colocamos no projeto, para evitar quebra, a gente coloca sempre assim, a redação é do primeiro dia do quarto mês subsequente. Aí eu tenho uma garantia que eu passei os 90 dias. Vai dar um pouquinho mais, né, dependendo da data que for publicado, mas é para não entrar em vigência no meio do mês e quebrar a coisa, porque fica complicado, a gente fazer uma folha com metade dela 12%, 11% e outra metade 14%, né? Não tem. Então, vai ser a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação. Então, se publicarmos ainda, se o município ou o executivo publicar esse mês, vai ser dia 1º de novembro, tá? Se publicar dia 1º de agosto, passa para o dia 1º de dezembro. Ok. Entendido. Obrigada, doutor Edson. Obrigada, presidente. A secretária de saúde ainda está na reunião ou já saiu? Não sei o que está acontecendo, acho que é meu celular que não está bom, porque fica toda hora... Valdemir quer fazer alguma pergunta, Valdemir? Valdemir quer fazer alguma pergunta em relação a... Quer fazer alguma pergunta? Quer explanar alguma coisa? Não, presidente, eu tenho acompanhado já essas conversas, né, essa legislação, eu já estava esperando por esse projeto de lei. Eu, na verdade, eu era vereador quando esse projeto foi aprovado, né, criando a Previdência Municipal. E naquela época lá, houve muitas conversas distorcidas, né? Colocaram como se fosse a salvação dos municípios, porque naquele momento os municípios, na verdade, muitos deles queriam era se livrar da certidão negativa de débito junto à Previdência Social. Criaram esse fundo, se não falei a memória, 2002 ou foi 2003. O vereador Paulo também era vereador na época, não era vereador. E foi votado. Eu, na verdade, eu fui contrário, porque do jeito que foi feito o processo, eu nunca me simpatizei muito com essa proposta. Mas agora não temos mais o que fazer, né? Nós temos só que adaptar a regra, né, a essa emenda constitucional do ano passado e a legislação. Para mim tá claro, né? Eu só fico triste é que essa discussão teria que ser feita também com os servidores, né? Porque muitos chegam para a gente e começam a reclamar, aqueles que recebem um salário vão ter uma perda, né, no seu ganho, mas não participam. Então é ruim para a gente estar ficando aqui
defendendo, às vezes, até as propostas de alguns servidores que, às vezes, não Valdemir, fica querendo que a gente dê solução para o problema. Diga. deixe-me lhe atualizar. Você sabe mais do que eu, certo? Essa lei 716 é de outubro de 2011. E essa de 2011 atualiza a lei 747, que é, você se refere realmente, que é a criação, o registro da LCPREV, de 15 de agosto de 2003. Acho que nessa época, Vossa Excelência era vereador, né? É o registro próprio de previdência. É a criação do RPP. Então, a 716 atualiza a lei número 547, de 15 de 8 de 2003. Realmente, a nossa LCPREV é nesta data, viu? Obrigado. Foi não, vereadora Nenê? O vereador Valdemir saiu já? Vereador Nenê, quer falar alguma coisa? Presidente, dê a palavra aí à secretária, presidente, para a gente escutar ela. Ela já está conectada aí. A secretária não tá lá, não. Tá? Bom dia. Não. MD aí, MD, o quadrinho MD, tá com a câmera cortada. Aí é só ligar a câmera que o áudio já tá ligado dela. É da Neném aqui. Tá, Neném? É. O vereador Valdemir saiu também? Saí, mas retornei aqui, presidente. É porque teve uma ligação aqui e caiu. Não, vereador, pode... Sim, mas era o vereador Carlito que ia falar aí, né? Eu por mim, tá claro, presidente. Eu só fico triste em relação dessa não participação, né? Para deixar mais claro para os servidores. Mas nós temos que aprovar, né? Na verdade, eu sempre acreditei que, apesar de todos os problemas na Previdência Social, né, que é assumida aí por parte aí pelo governo federal, enfim, sempre honrou com seus compromissos e de um jeito ou de outro. Eu sempre fui muito crítico em relação a essas previdências municipais, desde a época que foi criada, né? A gente sabe que esteve no começo. Mas não temos muito o que fazer, não, presidente. É colocar em votação e votar, adaptar. Nós não estamos nem, praticamente, nós só estamos referendando uma decisão que já veio lá de cima, né? É ruim, às vezes, que os servidores estão vindo queimando a gente, tem gente que, às vezes, joga muito sujo com a gente, e fica dizendo que a gente está taxando mais ainda o salário, que já é pouco, enfim. Mas... a nossa profissão é essa, nós vamos ter que votar mesmo. Nossa. E dizer para os servidores que nós não estamos nem. Não é um projeto nosso, é um projeto que já veio, né, apesar de ter sido apresentado pelo prefeito, mas é um projeto que já veio de cima aí, né? Os deputados que votaram, né? Vereador Valdemir. Diga. Colegas vereadores aí. Eu entendi até aí o esclarecimento do presidente da Câmara, Zé Maria, era que participasse mesmo, mas para a gente esclarecer, né, esse projeto, o parte que é já enviado já pelo federal, uma lei federal, aprimorando aí, e a gente está sendo pressionado a só botar em prática, aprovar, né? Mas seria interessante a participação do contribuinte, para ver que essa autoria não é da Câmara, né? Não é a autoria da Câmara de fazer esse acréscimo aí. Sabe? E ninguém quer tirar seu pedaço de pão para ficar menor, né? Então, a mensagem que a gente tem que passar aí aos contribuintes é que fomos pressionados praticamente a botar em prática
essa taxa, essa nova taxa, né? Então, acho E que também o esclarecimento da todos os audiência municípios também já fizeram isso, né, vereador Artrânio? Oi? Todos já fizeram. Também todos os municípios, estado, o próprio governo federal, houve esse aumento já da alíquota, né? Felizmente não tem outra alternativa, vereador Artrânio. Não tem jeito. Pessoal, até para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, mas o INSS, ele tem uma alíquota escalonada e era até 11, mas até o INSS, desde março, a alíquota escalonada, a última também já é 14. Justamente. Quem recebe ali próximo do teto, a alíquota mudou também para 14, inclusive no INSS. 14. Nós temos essa lei aqui, essa lei aqui, 716, né? E desde o ano passado que nós aqui, a Câmara Municipal, a Câmara mesmo, ela desconta 12% do servidor, né? E ela, como patronal, paga 12% mais 6%. Então, aqui a Câmara já paga 18%. Né? Suplementar. Suplementar, né? Então, com esse projeto aqui, a Câmara vai passar a pagar 16%, que seria 14 mais 2%, né? Porque a gente imagina assim, a lógica é essa, olha, se está aumentando o percentual de contribuição, o déficit atuarial diminui. Entendeu? A lógica de aumentar a contribuição é diminuir o déficit atuarial. Só pode 16%. Por isso que faz essa redução. Apenas assim, não é um alívio que eu vou dizer aqui agora, tá? Não é um alívio. Mas, assim, digamos que vocês vão pagar dos males o menor. Se a gente for perceber, esse projeto vai entrar em vigor lá pelo final deste ano, tá? Então, nós estamos aumentando aí em 2%, né, a alíquota do servidor, não é isso? Então, eles vão sentir um impacto de 2%. Se servir de consolo, tá? Esse impacto, obviamente, ele vai ser sentido, mas eu acho que até um ponto um pouco positivo de isso se dar no final do ano, porque logo em janeiro nós temos o novo salário mínimo, tá? A gente, obviamente, ainda não sabe quanto vai ser, por conta dessa pandemia, a economia está devastada, tá? Mas, impacto nós vamos ter, mas com o aumento do salário mínimo, pode ser que isso é como se empatasse o jogo, né? Se, no mínimo, o salário mínimo aumentar 2%, que geralmente não é isso, é bem mais, né? Então, nós teríamos aí um empate. Obviamente que você vai sentir em relação ao seu poder de compra, né? Que era para você ter um reajuste do salário mínimo. Mas eu falo assim, apenas em questão mesmo de sentimento no bolso ali, momentâneo, né? Que nós vamos começar a cobrar bem na época que o salário mínimo vai se modificar, né? Vai aumentar. Não estou dizendo que não vai ter impacto, vai ter, mas acaba que meio que, né, dá ali um equilíbrio, talvez, assim, a gente pode dizer assim. Eu queria só fazer uma pergunta, presidente, doutor. Em relação a esses instrumentos de fiscalização, por exemplo, a gente sabe que todos os gestores têm uma mania terrível de descontar dos servidores e não repassar, né? Inclusive, o atual foi até reprovada as prestações de conta por apropriação indébita previdenciária, mas na área da Previdência. Aí eu queria saber como é que está esses instrumentos de fiscalização, se esses gestores têm realmente assumido mesmo, têm cumprido esses repasses para as previdências municipais, tanto a parte patronal como a parte dos servidores. Como é que está isso aí? Tem instrumento hoje para poder fazer com que realmente os gestores cumpram, né, essa contribuição? Olha, os instrumentos são os mesmos, tá? Os instrumentos são os mesmos, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Mas a gente sabe que mesmo sendo os mesmos instrumentos, esses instrumentos nunca impediu de que acontecesse qualquer irregularidade, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Tá? Isso nunca impediu.
Esses instrumentos geralmente são instrumentos de controle depois que a coisa está feita, né? Se a gente for bem observar aqui no Brasil, a gente não tem um instrumento de controle preventivo. O próprio Tribunal de Contas deveria ser mais preventivo do que apenas um instrumento para penalizar, né? Levar a prevenção. Mas, assim, uma coisa que eu posso te garantir é que a cada ano esses instrumentos vão se fortalecendo e as coisas vão ficando um pouquinho melhores. Aí, um pouquinho fora da crítica que eu fiz ao Tribunal de Contas, o nosso Tribunal de Contas foi um dos primeiros tribunais de contas do Brasil a implementar, um dos poucos, inclusive, a implementar bloqueio de contas dos municípios quando não há um repasse da parte do servidor, tá? E isso fez com que isso sim foi preventivo, tá? Isso fez com que as contribuições parte-servidor começassem a ser vertidas ao RPPS com muito mais eficiência. Não estou dizendo que ainda não exista RPPS no Piauí que deixem de repassar, não estou dizendo isso, estou dizendo que melhorou. Então, o que eu posso te garantir é que, à medida que os anos avançam, a legislação vai melhorando, e aí a gente vai subindo um degrau, tá? Então, essa questão da tecnologia que nós temos hoje e não tínhamos há 10, 20 anos atrás, favorece demais a fiscalização, tá? Então, hoje é muito fácil você saber qualquer RPPS do Brasil se está inadimplente ou não. O Tribunal de Contas aqui do Piauí passou a exigir demonstrativos mensais, né? Como eu disse, tem uma diretoria específica de regime próprio dentro do Tribunal de Contas, avaliando isso, e quando não é verificado ali o repasse em 1, 2 meses, já se pede bloqueio de contas, e o que a gente tem observado é que o município vai lá e regulariza, não deixa isso virar uma bola de neve, que é o importante, não deixar virar essa bola, passar 1, 2, 3, 4, 5 anos fazendo parcelamentos e reparcelamentos, tá? E lembrando que nós tínhamos aqui no Brasil, de vez em quando, saíam os parcelamentos especiais, né? O que são os parcelamentos especiais? São aqueles parcelamentos fora do comum, né? Que previam parcelamentos em 200 meses, em 240 meses, tá? E esta emenda constitucional mexeu nisso, disse que está proibido. Então, não vamos ter mais parcelamentos especiais no Brasil por conta de uma emenda constitucional. Então, se a gente tiver parcelamento, vai ser o convencional, que é aquele de 60 meses, com algumas regrinhas a mais. Então, o que eu posso te garantir é que as medidas não são as perfeitas, não são perfeitas, mas, aos poucos, vai se apertando o cerco. Gerir regime próprio hoje é totalmente de gerir regime próprio de 10, 20 anos atrás. Totalmente diferente. Então, é nisso que a gente se apega. Tá bem. Tem alguém mais pergunta aí? Não. Todo mundo já tá consciente, já está sabendo da realidade do projeto hoje, né? Então, a gente vai já só preparar para sexta-feira ser botado em votação, certo? Reforça aí, Brasil. Reforça os colegas aí, reforça. Pois é, eu vou reforçar aqui os vereadores, sexta-feira, tem a votação do projeto, e são duas votações, nós vamos fazer 2 sessões. Extraordinária mesmo, uma de 9 às 11 e uma de 11 a meio-dia, né? Para a gente debater e aprovar o projeto e encaminhar ao executivo. Agora, questão de mandar publicar aí, já cabe ao executivo depois. Eu só queria agradecer a sua presença, doutor Wesley, mais uma vez. A Flori que esteve aqui com a gente também. E aqui, relatando mais uma vez a ausência tanto dos servidores como dos representantes aí legais da pasta deles, que são os presidentes dos sindicatos, né? Não estarem presentes. Eu vi, presidente, que a Floriza até tentou entrar, mas parece que não conseguiu, não sei. Eu gostaria de convidar os colegas vereadores. A gente recebeu aqui um comunicado aqui do pai da gerência do turismo, que a gente tem que indicar 2 vereadores
Conselho do Turismo, né? Turismo da Cultura, é questão de urgência, questão desse recurso que vem para a Secretaria de Cultura, né? A gente indicar 2 vereadores e nós podemos fugir aqui da regra, não. Como a gente não está pautado na sessão de sexta-feira, não foi colocado na pauta, eu recebi agora, a gente poderia fazer por questão de bom senso aqui, indicar 2 vereadores, os vereadores que querem fazer parte do Conselho da Cultura. O presidente dele aqui vem através de solicitar a Vossa Senhoria a indicação de 2 servidores dessa secretaria, departamento, sendo um titular e um suplente, para uma formação do Comitê Emergencial Cultural, para a regulamentação em âmbito municipal da Lei 14.017, Lei de Aldir Blanc. A Lei de Emergência Cultural de Blanc estabelece um conjunto de ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de epidemia do Covid-19. O Comitê Emergencial será responsável pela elaboração, acompanhamento e controle dos benefícios previstos na lei, será coordenada pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude, no meio do Departamento de Cultura. A indicação deve ser feita por meio de ofício de resposta até o dia 24 de julho. Então, nós temos até amanhã e eu queria saber dos colegas vereadores se tem alguém aí pretendente a participar dessa pasta aqui, né? Eu queria até relatar que eu faria até por parte aqui da Comissão de Cultura, já que fazem parte, né? Aqui nós temos a presidente, a vereadora Francilda, a vereadora Nenê vice-presidente e o vereador Artânio membro. Né? E se tem outro vereador aí que quer fazer parte aí dessa... Nós temos até amanhã para oficializar. E isso aqui a gente não pode deixar de mão, porque foi um recurso que veio, né, para ser distribuído aí perante as pessoas que entraram com todo município da gente. E eles têm que fazer esse processo até, eu creio que até esse mês agora, distribuição desse recurso, né? A plataforma aí, pessoas que se enquadram dentro dessa plataforma aí da cultura do nosso município. E a gente tem que indicar aqui 2 pessoas aqui da Câmara, 2 vereadores. Sugestão, presidente. Sugestão da Comissão de Cultura mesmo. Acho que mais que justo. Dona Nenê, você ainda está aí nos ouvindo? Estou sim, presidente. Existe essa possibilidade, Vossa Excelência, a vereadora Francilda fazer parte? E me oficializar. O problema, presidente, no momento a vereadora Francilda não está, né? E vocês sabem a dificuldade que eu tenho de estar na cidade, né? Então, eu no meu pensamento, eu diria que fosse melhor um vereador da cidade. E a parte de turismo, acredito que, a minha opinião, né? Se o Carlitos quisesse, não sei, Valdemir, pessoas que estejam aí na cidade. Porque para mim fica muito difícil, entendeu, presidente? Doutor Wesley, gostaria só de agradecer pela presença, tá certo? Pelo esclarecimento que a senhoria nos repassou aqui em relação ao projeto. A Froilene, agradecer a presença de vocês, a reunião. Se vocês quiserem sair, vocês podem tomar apta. Obrigado, presidente. Até mais todos que participam dessa reunião, vereadores, Froilene, secretária. E qualquer situação, estou à disposição de vocês. Até mais. Obrigado. Tchau. Então, gente, muito obrigada também a todos. Qualquer coisa precisar, nós estamos aqui. Pode contar com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada.